Sua infância, doutor Glauco. Como o senhor gosta de ser chamado? Doutor Glauco, Glauco, como é o dia a dia? Então, a minha infância, ela foi muito simples, né? A minha história começa lá no Brejo do Burgo. Não sei se Onde você fica já... isso? Então, isso é sertão da Bahia, no município chamado Nova Glória. O município... Natural da Bahia, o senhor. não, a minha história começa lá com minha Ah, mãe. sim, ok. Começa lá. Começa lá. Então, nesse interior, para você ter uma ideia, a cidade mais próxima e conhecida é Paulo Afonso. Paulo Então, Afonso. de Paulo Afonso para o interior, né, dessa cidade, que é onde morava eles, são 4 horas, né, de caminhão, no meio do mato, do nada. No pau de arara. No pau de arara. Né, a minha infância foi viajando para esse lugar, foi me apaixonando, né, pela minha família, porque minha mãe ela é primogênita de 14 irmãos. E ela saiu, né, desse lugar onde não tinha nada, não tinha energia, não tinha água, não tinha oportunidade de estudar, não tinha oportunidade de desenvolver. A vida deles era viver da roça. Né? Nós somos de uma comunidade indígena chamada Pancararé. Né? Minha mãe O senhor é índio, então. Exatamente. Minha mãe é indígena, né, dessa região da Bahia. E ela disse, não é só isso que eu quero para a minha vida. Eu sei que a vida é muito maior do que essa que eu vejo aqui, viajando entre roça, andando entre animais, plantando milho, feijão, cuidando de galinha, de porco, de animais. Eu disse, eu quero mais. E ela, muito nova, veio arriscar a vida na cidade grande. E ela escolheu Maceió e veio para cá de uma forma muito corajosa e veio trabalhar de empregada doméstica. Surgiu uma oportunidade, ela não pensou 2 vezes, largou todo mundo lá. Né? Ela que cuidava dos irmãos, enquanto os pais iam para a roça, ela largou todo mundo lá. Ela disse, eu vou para Maceió, porque eu acho que em Maceió eu consigo abençoar bem melhor a minha família. E ela não tinha, assim, essa perspectiva. Uma coisa que eu sempre ouvi da minha mãe, disse, o filho sempre vai muito além do que o pai. O filho sempre vai além do que o pai. E isso era muito interiorizado nela. Ela veio, trabalhou de empregada doméstica durante anos, mas assim, eu não vou. Eu acho que eu herdei muito dessa. Isso daqui não vai empreender, eu acho que a vida é muito mais. E aí ela estudou, né, fez o curso de técnica de enfermagem, começou a trabalhar na Clínica Santa Juliana, que na época era uma clínica de repouso. Foi nesse contexto que eu nasci, ela conheceu meu pai e eu nasci nesse contexto. Ela já, né, morando com meu pai numa casa muito simples lá na Cruz das Almas, que nessa época era periferia mesmo de Maceió. E o que aconteceu foi o seguinte, eu não tinha com quem ficar. Minha mãe veio só, não tinha família aqui. Meu pai também do interior, também estava aqui, né, da região do Quebrangulo, e era uma vida muito misteriosa do meu pai. Quando ela veio para cá, já veio com seu pai? Não, ela veio sozinha. Veio sozinha? Veio sozinha. Ela conheceu depois que ela era técnica, que estava trabalhando e que já tinha uma certa independência, conheceu, casou. Eu nasci nesse contexto, mas aí ela tinha que trabalhar. Técnico trabalha de plantão, passava o dia fora. Meu pai também trabalhava na CEAL, né, contínuo, uma vida sem muita explicação, e aí ele passava 2, 3 dias fora de casa. Depois tinha uma história aí por trás desse negócio, né? Esse negócio de viajar, já vi isso, né? Essas viagens aí é meio complicado, né? Sem muita explicação, não conhecia a família, não conheço ninguém da família do meu pai, nem avós. Nem até ninguém. hoje? Até hoje eu não conheço. Rapaz, que cara misterioso. Muito misterioso, muito misterioso. Depois que eu descobri que eu tenho pelo menos uns que eu conheço, acho que chegam uns 10 a 12 irmãos, né? Antes e depois de mim. Então, ligeiro, homem. Pois é. E aí eu ficava com a vizinha. Na verdade, na minha infância, na minha cabeça, havia 2 mães. A minha mãe e a mãe preta, que era a vizinha que cuidava de mim enquanto minha mãe trabalhava. Muitas vezes não tinha como e eu seguia trabalhando com minha mãe. Então, a minha vida era entre ficar com a vizinha ou trabalhar com minha mãe numa clínica. Tem contato ainda com a vizinha? Tem. Não, a dona Marina, que foi uma pessoa maravilhosa, ela já é falecida, mas todos os irmãos dela, né? Hoje a gente se considera irmão mesmo, né? Caramba, Maristela sempre vai estar conosco, que é a mais próxima, que a gente tinha
a mesma idade na época, então a gente ficou muito próximo. Então a gente ainda tem amizade até hoje, né? E nesse contexto, né, de periferia, né, alguma coisa, alguns princípios e valores, né? Minha mãe tinha uma sabedoria incrível, né? Ela, apesar de distante, ela implementava ou colocava sementes bem fortes dentro de mim. Então ela dizia: olha, o que eu tenho para te oferecer é estudo. E eu vou dizer sempre para você: o filho sempre vai muito além que os pais. Isso foi... Ela fazia todo tipo de sacrifício. A gente tinha momentos realmente onde a comida era escassa dentro de casa, onde ela trazia muitas vezes do que ela tinha lá na clínica para que a gente comesse aqui. Meu pai muitas vezes não chegava, né, nem presencialmente, nem financeiramente, e a gente vivia com um salário muito curto naquela época. Mas assim, nunca faltava e nunca eu perdi a consciência do estudo, né, de estar na sala de aula. Então, a minha vida inteira foi em colégio público. Eu não sei o que é estudar em colégio particular. Então, eu sempre estudei em colégio público o tempo todo, porque a gente não tinha condições mesmo, né? Então, o colégio era do bairro, né? Engraçado é que hoje eu ouço muito isso acontecer. Colégio público. O que é que vocês querem ser quando crescer? Ah, médico, médico, médico. Só que no fundo, filho de pobre se tornar médico é complicado. Você, pobre, Uhum. veio de tribo, né, indígena, médico, pastor e agora político. Pensou? Rapaz, o bicho Você gosta de consegue imaginar que alguém que tem essa origem pode chegar... Pode chegar onde você chegou hoje. Hoje em dia, eu fico ainda questionando esses conceitos, né, de oportunidades. Porque as pessoas têm que, né, trazer o nível para baixo, incluir todo mundo, abrir, né, as portas. Eu nunca tive isso. Né? Eu sempre lutei, né? Eu sempre aprendi a enxergar as oportunidades. Aprendi, dentro de mim havia um desejo de não me satisfazer com aquilo que eu era, com o ambiente que eu morava, né? Não porque eu não gostava das pessoas, não porque eu não tivesse amizade. É porque dentro de mim tinha essa certeza que a gente podia mais. E esse podia mais dependia muito do nosso esforço. Então, fui uma pessoa que sempre me esforcei. Sempre fui um bom aluno, sempre era a única resposta que eu podia dar de valor, né? A gente costuma a ter o conceito de linguagem de amor, né? Tem gente que você pode dar o maior presente, mas a linguagem de amor dele é uma palavra de ânimo que você nunca dá. Então você, né, tem gente que enche o outro de dinheiro, mas a linguagem de amor dele é o toque. Então você acha que está agradando, mas cada um tem uma linguagem especial, como se sente amado. Então eu tenho que gostar de você e eu tenho que demonstrar isso não da forma que eu gostaria de receber o amor e o carinho. Eu tenho que descobrir como é que você gosta de receber amor e carinho e dar aquilo que eu sinto por você do teu jeito e não do meu jeito, né? Até que talvez